Senhor, eu sou o missionário Célio Roberto, faço esse estudo católico para defender a nossa fé, para você não se apartar da verdade e não se afastar da igreja. O apóstolo Paulo vem nos ensinar, vem nos alertar que nos últimos tempos virão falsos profetas, Mateus 24, para enganar os eleitos escolhidos. Nós vemos nessa atualidade vários evangelhos. A Universal prega um evangelho. A Assembleia prega outro evangelho. A Plenitude prega outro evangelho. A Adventista Sétimo Dia prega outro evangelho. A Testemunho de Jeová prega outro evangelho. E a Igreja Católica prega um evangelho só, que é a liturgia. Quando a igreja se tornou pública, os apóstolos começaram a edificar a igreja, ela foi proclamada norte, leste, sul, oeste, aos quatro cantos da terra. Um só evangelho, uma só doutrina. Como desceu ali o Espírito Santo, desceu no Espírito Santo, tinha romano, tinha grego, tinha persa, tinha egípcio, tinha pessoas de várias nações, cada um entendia a sua própria língua materna para não ter essa palhaçada que você vê hoje em dia. E o apóstolo Paulo vem nos ensinar, vem nos alertar, 2 Coríntios 11, 4. Deixa eu riscar aqui minha Bíblia. Vai dizer assim. E as pessoas não dão ouvido também. Porque meu povo se perde por falta de conhecimento, Oséias 4:6. Meu pai procura os verdadeiros adoradores, João 4:23. A verdadeira oração está na igreja. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vós temos pregado, temos pregado. Lê Mateus, Lucas, Marcos, João, você vai ver o evangelho que os caras pregou. E as cartas paulinas do apóstolo Paulo, você vai ver. Ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, ou outro evangelho diverso do que haveis abraçado de boa mente, aceitar, que eu acabei de falar aqui. A verdade está na igreja, o verdadeiro evangelho está na igreja que ele fundou, que é a coluna sustentável da verdade. E Deus constituiu primeiramente os apóstolos na sua igreja. 1 Coríntios 12 e Coríntios 12, os apóstolos que edificaram a igreja, o corpo místico da igreja. Em Gálatas, ó, você vai mais para frente, ó, 2 Coríntios 11, você vai aqui, ó. É uma sequência. O apóstolo Paulo vem falar aqui agora em Gálatas 6. Estou admirado de que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Ó. De fato, não há dois evangelhos. A Mundial prega um evangelho, a Testemunha prega outro evangelho, a Assembleia prega outro evangelho, a Plenitude prega outro evangelho, a Graça do R.R. Soares prega outro evangelho, a Adventista Sétimo Dia, você tem que guardar o sábado, é outro evangelho. O judaísmo prega um evangelho. O apóstolo Paulo está falando disso. Apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós, que querem perturbar o evangelho de Cristo, mas ainda que alguém, nós, ou um anjo abaixo do céu vos anuncie um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Então, esse evangelho que não vem da igreja, que não vem da era dos apóstolos, que é contra a igreja, é o evangelho inválido. Pode ver essas igrejas aí. Foi vinda de um sonho, de uma revelação. Um doidinho tem uma visão, vai lá e funda a igreja. Você pode ver essas igrejas fundadoras de homens, todas elas pregam contra a igreja verdadeira de Cristo. O apóstolo Paulo fala, não é dois evangelhos. É um evangelho só. E fala ainda em 2 Coríntios 11, 4, irá pregar vários Jesus diferentes, vários evangelhos diferentes. E as pessoas vão aceitar. Quer dizer o quê? É um secretismo religioso. Você bate cata toda a religião, da Universal, da Assembleia, da Universal, da Mundial, da Plenitude, da Testemunha, da Adventista, te bate todo unificador. Toda religião leva a Deus. É mentira mesmo. É confusão religiosa. É isso que o diabo ele adora. O apóstolo Paulo está falando aqui, só há um evangelho. Qual evangelho que é, meu irmão? Você vai mais para frente. 1 Timóteo. Ou 2 Tessalonicenses 2,15, ó. Guardai a tradição. Ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme,
e conservar o ensinamento que de nós aprendesse, seja por palavra, seja por carta nossa, olha só. Segundo Timóteo 3,15, ó. 1 Timóteo 3,15, ó. Olha que o cara vem nos ensinar, ó. Todavia, se eu tardar, que saiba como deve portar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, ó, coluna sustentáculo da velha. Por que a igreja do Deus vivo? Porque tem a Eucaristia, corpo e sangue de Cristo. Por isso que a igreja tem o Cristo vivo dentro dela, que é o altar, a consagração. Quando o sacerdote está consagrando ali, não é mais o sacerdote, não é mais o padre, é o Cristo consagrando. Fazer isso em memória de mim. Isso que os protestantes não entendem. Lá não tem altar, meu irmão. Por quê? Não tem altar. Porque não tem sacerdote. O altar só pode ter aonde tem sacerdote, que vai fazer o sacrifício cotidiano, como vai dizer lá em Jeremias, se eu não me engano, 33, 17, 18, ou Malaquias 1:11. O sacrifício cotidiano, quem faz é o sacerdote, a consagração. Na igreja, que é a coluna sustentáculo da velha. Por quê? A verdade está na tradição, no magistério, apostolado, a doutrina dos apóstolos. A Bíblia era pregada oralmente. As Atos dos Apóstolos 2:42 precisavam da doutrina dos apóstolos. Atos, olha só que interessante. Atos 4, 32. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que era sua as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. A multidão era um só coração, uma unidade. Ó, 1 Coríntios 1:10, ó. A igreja, a assembleia, a mundial, a universal, a testemunha, etc. Um prega contra a outra. Um não tem unidade com a outra. Uma igrejinha fundou uma igrejinha aqui, fundo de quintal. Era aquela igrejinha fundo de quintal, que era bar. Fechou o bar, fundou a igrejinha. Não tem unidade com a outra igrejinha, fundo de quintal. Só tem a Bíblia. E ainda a Bíblia adulterada, João Ferreira Almeida. E a ponte que liga a igreja? Tá entendendo? É isso que os caras ficam loucos. Olha só que interessante. Até perdi o raciocínio aqui, mas tá bom. Olha. É 1 Coríntios 1:10, ó. O apóstolo Paulo está repreendendo divisão. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo e que não haja entre vós divisão. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Aqui ele fala da desunião. Então, estaria Cristo dividido? É Paulo quem foi crucificado por vós? Em nome de Paulo que fosse batizado? Refiro, 12, refiro-me ao fato de entre vós usar essa linguagem. Eu sou discípulo de Paulo? Ou de Apolo? Ou de Cefa? Ou de Cristo? Olha só. Não tem divisão a igreja de Cristo. Ali o povo estava dividido. Mas a igreja de Cristo não tem divisão. Ele já está falando aqui, ó, 1 Coríntios 1:10, Filipenses 2:2, Atos Apóstolos 2:42, em Gálatas 1:6, 7, um só evangelho, são apenas pessoas que semeiam a confusão, mestres que apartaram da verdade. Em 2 Timóteo 4:3 e 4, se atiraram a uma fábula, novidade, mestre para si. Isaías 56:1, são pastores que nada observam, são cães gulosos. A igreja tem que ser unidade, meu irmão. Por isso que a igreja católica também está acabando também. Os grupos de oração estão acabando. Porque os povos não têm unidade com ele mesmo, não quer. Cada um quer seguir o que quer fazer o que quer. Tem briga também dentro da igreja católica. Nós pregamos a unidade, mas tem pessoas que não querem ter a unidade dentro da igreja. É isso, meu irmão. Seja louvado o Senhor. Graças a Deus, aleluia. Santo, santo, santo.